A série da Miss Marvel tá aí com uma grande polêmica. Alteraram radicalmente os poderes da Kamala Khan. Pois bem, vamos conversar aqui nesse vídeo por que alteraram os poderes da Kamala Khan, nos baseando em alguns rumores que estão saindo aí, que possivelmente foram confirmados pelo trailer, mas também vamos ver o que a própria criadora da personagem falou sobre os poderes dela e sobre a importância desses poderes para a essência da personagem. Olha, tem muito o que se falar nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Kamala Khan, como Miss Marvel, é a personagem da Marvel que é a mais nova a entrar para o universo cinematográfico da Marvel, você sabia? Ela ganhou a sua primeira revista em quadrinhos em 2014 e já tá ganhando uma adaptação em live action agora em 2022. São menos de 10 anos desde a publicação da sua primeira revista para sua primeira série com atores reais, o que já é um grande sinal de como a Kamala Khan, como Miss Marvel, é um sucesso inacreditável. Como a personagem foi um grande sucesso, imagina-se que não iriam mexer tanto nela, né? Iam fazer ela exatamente como ela é nos quadrinhos, para respeitar o que fez ela ser tão amada quanto é. Só que não foi o caso. Nós vimos aí o primeiro trailer da série e vimos que os poderes dela estão bem diferentes. Apesar da origem dela, né, o fato dela ser fã de super-heróis, o fato dela ser uma adolescente desajeitada, isso aí, essa essência da personagem, essa parte da essência da personagem tá ali, tá bem ali. Inclusive as origens, né, paquistanesas dela estão bem ali, estão bem respeitadas. Mas ainda assim os poderes da Kamala Khan são bem importantes. E a própria criadora da Kamala explicou isso em uma entrevista que ela deu lá atrás em 2018. Nós vamos conversar aqui nesse vídeo sobre uma outra entrevista que ela deu depois também, mas nessa aqui você vai entender porque ela explicou a importância dos poderes originais da Kamala Khan nos quadrinhos. A Entertainment Weekly em 2018 entrevistou toda a equipe que criou a Kamala Khan na Marvel, né? A editora, a roteirista, a ilustradora e a roteirista que escreveu os quadrinhos da Kamala Khan nos 4 primeiros anos da revista dela, a G. Willow Wilson, falou o seguinte sobre os poderes dela. Criar o conjunto de poderes da Kamala foi de longe a parte mais difícil do processo de criação dela. Passamos meses indo e voltando sobre qual deveria ser o conjunto de poderes dela, como deveria funcionar, como deveria aparecer na página. Foi muito difícil. Eu sabia desde o início que não queria que ela tivesse mãos mexendo brilhantes, nem poderes bonitos. Havia muitos deles. Eu realmente queria que ela tivesse algo cinético, um pouco mais estranho, algo que fosse muito divertido de se ver, algo que comunicasse bem na página. Eu também queria algo que se vinculasse a ser um adolescente. Nem todos nós temos superpoderes, mas todos nós lembramos de ter 16 anos e nos sentirmos deslocados em nossos corpos. Ter membros diferentes crescendo em taxas diferentes. É um sofrimento com o qual todos podemos nos relacionar. E ter um conjunto de poderes que falasse tão claramente com essa parte da vida, essa parte de crescer, foi realmente atraente para mim. Isso significa que poderíamos contar uma história que funcionasse em vários níveis diferentes. Então você tá entendendo a importância dos poderes bizarros da Kamala nos quadrinhos? Só para dar um contexto aqui, nos quadrinhos, a Kamala se estica. E aí a comparação mais óbvia é o Senhor Fantástico, né, do Quarteto Fantástico, que também se estica. Porém, a Kamala Khan e o Senhor Fantástico usam os poderes de forma diferente. Porque o Senhor Fantástico estica o corpo todo, né? Ele vira um elástico mesmo, um borrachão. Ele se envolve em volta de coisas e etc. A Kamala Khan não. Ela cresce partes do corpo de forma diferente. Fica com mãozão, às vezes um pezão, um cabeção, uma coisa assim. Às vezes ela encolhe. Então é isso que a autora tá falando. Tem a ver com a experiência de ser adolescente, de sentir o seu corpo estranho, desengonçado. É uma metalinguagem aí. Os poderes dela representam a experiência dela ser uma adolescente. Em outras palavras, os poderes dela, como são nos quadrinhos,
são extremamente importantes para como a personagem é. Ela é uma adolescente estranha e os poderes dela refletem isso, porque ela é visualmente estranha. É tipo o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha e os poderes dele são de aranha. Entendeu? Uma coisa se conecta à outra. E aí chega na série e isso muda. São poderes brilhantes, não são poderes bizarros assim, que deixa ela com um corpo estranho. Aliás, poderes brilhantes exatamente como a criadora, né? Uma das criadoras da personagem nos quadrinhos disse que não queria que ela tivesse quando pensou na personagem nos quadrinhos. Então o que fizeram aqui na série parece uma total contradição com a concepção original da personagem. Só que parece que as coisas não são exatamente preto no branco como inicialmente essa entrevista dá a entender. Porque apenas um ano depois, em 2019, a Dee Willow deu mais uma entrevista ao Entertainment Weekly, isso depois da série da Miss Marvel ter sido anunciada, e ela comentou uma outra coisa em relação aos poderes da Miss Marvel, e nós vamos comentar sobre isso. Deixa eu só te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para me dar uma força gigantesca, pô, não custa nada para você, e assim você fica informado sobre o mundo dos super-heróis, me dá uma força gigantesca e, pô, vai integrar a família Loquia. Se você já faz parte da família Loquia, tá sempre aqui me apoiando, o meu muito obrigado de coração e o meu abraço também. Vamos continuar, ó. Em 2019, depois da série da Miss Marvel ter sido anunciada, a Dee Willow comentou que não fazia ideia de como os poderes da Kamala Khan iriam funcionar em live action. Olha só o que ela disse. Eu acho que existem alguns personagens que estão muito preparados para a tela grande. Eles são naturalmente meio cinematográficos, mas com a Miss Marvel nós realmente não estávamos interessados em criar algo que tivesse um potencial cinematográfico muito óbvio. Eu estava realmente me inclinando para o estilo de quadrinhos desse personagem. Ela tem poderes muito de quadrinhos. Deus os abençoe tentando trazer isso para live action. Eu não sei como isso vai funcionar de uma maneira que não pareça realmente bizarra. Em outras palavras, mesmo a própria criadora da personagem, ela entende que os poderes da personagem funcionam perfeitamente nos quadrinhos, mas podem necessitar de uma adaptação para live action. Mesmo uma das criadoras da personagem tá ok com isso, pô. Só que a pergunta persiste, né? Por que mudaram o visual dos poderes? E a primeira coisa que você pode pensar, né, novamente, pô, e o Senhor Fantástico, né? O Senhor Fantástico também se estica, o Quarteto Fantástico tá prestes a ser apresentado no universo cinematográfico também. O Senhor Fantástico vai ser apresentado com poderes de se esticar. O Senhor Fantástico vai ser bizarro também. Bom, tem aquela coisa, eu já comentei, a Kamala Khan e o Senhor Fantástico, ambos sim têm poderes de se esticarem, né? Poderes de serem elásticos, mas como eu já disse, eles usam os poderes de formas diferentes. O Senhor Fantástico realmente se estica como se fosse uma borracha, e a Kamala Khan, ela meio que vira um personagem de cartoon, assim, partes do corpo dela ficam desproporcionais conforme ela se estica. Então eu acho que assim, na prática, como a forma que eles usam os poderes é diferente, a forma de colocar os poderes de cada um dos personagens em prática também seria diferente. E é por isso que eu acho que a tal justificativa que muitas pessoas estão dando aí, de que, teriam mudado os poderes da Miss Marvel, da Kamala Khan, para diferenciar ela do Senhor Fantástico, não faz sentido. Porque apesar dos dois serem elásticos, os poderes deles já são suficientemente diferentes nos quadrinhos. Eles já usam os poderes de forma suficientemente diferentes. Então não faria sentido terem mudado os poderes da Kamala Khan simplesmente para diferenciar ela do Senhor Fantástico. Não faz sentido. E outro motivo pelo qual não faz sentido terem mudado ela só por causa do Senhor Fantástico é que, pô, no universo cinematográfico da Marvel já existem várias versões de Homem de Ferro. Assim, o Máquina de Combate já é tipo um outro cara de armadura. A Resgate, que foi a Pepper Potts, quando colocou uma armadura de Homem de Ferro, já é uma outra versão de Homem de Ferro, tipo assim. E o Soldado Invernal já é tipo uma outra versão de Capitão América. O Agente Americano, que apareceu na série Falcão e Soldado Invernal, já é uma outra versão de Capitão América. Então, assim, já existem vários heróis com o mesmo tipo de superpoder no universo cinematográfico da Marvel.
Eu acho que a Marvel não tem nenhum problema com esse tipo de coisa, ter mais de um personagem com o mesmo superpoder. Então, definitivamente, eu acho que não mudaram a Miss Marvel por causa do Quarteto Fantástico. Então, qual poderia ser o outro motivo? Será que mudaram a Kamala Khan e colocaram os poderes dela para serem de energia, para se equipararem mais com os poderes da Capitã Marvel e com os poderes da Monica Rambeau, que são poderes de energia, e a gente já sabe que a Kamala Khan vai interagir com a Capitã Marvel e com a Monica Rambeau no filme The Marvels? Essa é outra justificativa que podem até dar essa justificativa em breve, mas eu acho que não cola. Simplesmente porque nos quadrinhos, a Miss Marvel participa de crossover com a Capitã Marvel. E nos quadrinhos, a Kamala Khan tem os poderes de se esticar normalmente, isso não é problema nenhum. Então não acho que mudaram os poderes da Kamala só para ela ficar com poderes mais equiparáveis aos da Capitã Marvel. Podem até usar isso como desculpa, mas não teria sido o motivo inicial. O motivo principal de tudo, acho que é mesmo o orçamento. Dinheiro, no fim das contas, é o dinheiro. E eu sei, estamos falando da Disney, da Marvel Studios, mas ainda assim é uma série para TV, uma série para streaming. Por mais que a Disney pareça ter dinheiro infinito, às vezes a gente vê até um filme da Marvel Studios e percebe uma computação gráfica ali, opa, meio estranha, meio mal feita. Por quê? Os caras têm que fazer muito rápido, muito correndo, o prazo é curto, corre, rapaz! Imagina com série, que o prazo também é curto e que o orçamento é ainda mais apertado. Fazer uma pessoa se esticando assim, colocar textura de pele, fazer isso de forma realista, deve ser muito trabalhoso e custoso. E se a criadora da Miss Marvel comentou que isso ficaria bizarro em live action, imagina se fosse feito em live action e com efeitos visuais mal finalizados ainda. Poderia ficar mais bizarro ainda. Por isso eu acho que decidiram seguir esse caminho de um efeito visual brilhante, colorido, transparente, porque eu acho que no fim das contas é mais fácil de finalizar, de fazer parecer realista. Na hora que eles forem fazer o Quarteto Fantástico, aí vai ser filme, entendeu? Vão fazer os poderes do Reed Richards se esticando, mas aí vão ter um orçamento maior, vai ser um filme, vai ter mais tempo para fazer, porque é um filme, é menos tempo de duração, não vão ser vários episódios, como é o caso de uma série. Pô, a série da Miss Marvel tava passando por regravação esse ano, e vai estrear agora, na metade do ano. Então imagina a correria que é fazer isso aí. Com o filme, lógico, também é uma correria, mas eles têm um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de orçamento, conseguem finalizar um pouco melhor os efeitos visuais. Então, acho que no fim das contas, a mudança estética dos poderes da Miss Marvel é mesmo uma questão prática de tempo e orçamento em relação aos efeitos visuais que vão usar na personagem mesmo. Porém, nós vimos que na série não vão mudar só o visual dos poderes, vão mudar também a origem dos poderes, que é uma outra questão. Nos quadrinhos, a Miss Marvel ganha os poderes através da névoa de terrígeno, que é um processo que desperta os poderes dos inumanos. E a Kamala Khan descobre que ela é uma inumana. Porém, a série não deve seguir esse caminho. Nós vimos no trailer que ela usa um bracelete. Então, por que fizeram isso? Vamos tentar dar essa outra resposta muito, mas muito rápido mesmo. A primeira justificativa e a mais fácil é, eu acho que a Marvel cortou essa origem inumana da Miss Marvel exatamente para não precisar introduzir, apresentar os inumanos aqui na série dela. Que os inumanos é todo um novo núcleo no universo da Marvel, nos quadrinhos, que eu acho que a Marvel não está interessada em adaptar agora no universo cinematográfico. Já teve interesse de apresentar há alguns anos atrás aí, chegou a apresentar nas séries de TV, como Agentes da S.H.I.E.L.D., a série dos Inumanos, que agora não fazem parte mais da linha do tempo principal do universo cinematográfico da Marvel, e sim uma linha do tempo alternativa. E sinceramente, mudar essa origem inumana da Kamala Khan dos quadrinhos não vai fazer diferença nenhuma. Porque nos quadrinhos a Kamala Khan só é uma inumana porque na época que ela surgiu nos quadrinhos, a Marvel estava tentando empurrar os inumanos goela abaixo dos leitores.
Vingadores. Porque naquela época das HQs, a Marvel estava ativamente tentando substituir os X-Men e os mutantes pelos Inumanos. Porque na época a Marvel não tinha o direito dos X-Men nos cinemas. E daí estava tentando meio que matar os X-Men nos quadrinhos também. Só que daí depois a Disney comprou a Fox, recuperou os direitos dos X-Men nos cinemas, porque a gente sabe que são cinemas que dão dinheiro, né? Filme que dá dinheiro. E aí a Marvel nos quadrinhos pensou, pô, agora sim, agora a gente pode voltar a valorizar os X-Men e os mutantes nos quadrinhos também. Aí voltaram a valorizar os mutantes nos quadrinhos e aí esqueceram esse negócio de tentar substituir os mutantes e os X-Men nos quadrinhos e voltaram a abandonar os Inumanos nos quadrinhos. Então a Kamala Khan só é uma Inumana nas HQs por um puro acidente da época que ela foi criada. Então dane-se se ela não for uma Inumana na série dela. Que ótimo que substituíram isso. E o bracelete que foi mostrado no trailer se conecta a um rumor muito interessante, que veio do @ do Twitter Miss Marvel News, que vem acertando muitas coisas em relação a essa série, e diz que a série mostraria um flashback, ou seja, um momento do passado, onde nós veríamos a tataravó da Kamala Khan. E essa seria a história daquele bracelete, ou seja, seria um bracelete que vinha da família da Kamala Khan e teria esses poderes, e isso estaria conectado com a história do Paquistão. Ou seja, teria toda uma história aí envolvida da família da Kamala, as mulheres da família da Kamala, a história do Paquistão, os imigrantes paquistaneses, muita coisa aí, muita história no meio disso tudo. Tem tudo para ser bem interessante. Mas ainda fica a questão no ar, né? Beleza, é um bracelete que dá superpoderes. Como é que a tataravó dela conseguiu esse bracelete com superpoderes? E de onde vêm esses superpoderes? São poderes de magia? São poderes alienígenas, cósmicos? Se forem poderes mágicos, é interessante porque pode conectar a algum passado de feitiçaria ou de bruxaria que tem a ver com as mulheres da família da Kamala Khan, o que pode ser bem interessante. Se for relacionado ao espaço, alguma tecnologia alienígena, pode ter a ver com a raça dos Kree e pode ser explicado no filme The Marvels, onde a Kamala Khan vai estar interagindo com a Capitã Marvel e com a Monica Rambeau. Inclusive, a origem daquele bracelete dela pode ser o motivo do porquê ela vai estar com a Capitã Marvel e com a Monica Rambeau no filme The Marvels. E só para dar uma força a essa teoria, no trailer a Kamala comenta que ela se sente cósmica com aqueles poderes. Cósmica. Então, opa, as peças estão se encaixando. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.